Seja muito bem-vindo ao Tempo de Conexão. Tempo de Conexão é o nosso podcast que nós falamos sobre mercado de trabalho, empreendedorismo, vida profissional e como que isso tudo se alinha com a fé. O Tempo de Conexão acontece aqui na comunidade cristã da Zona Sul. Se você quiser saber mais, acesse as nossas redes sociais. CCZS BH Oficial e Tempo de Conexão. Também estamos no YouTube. Entra lá no CCZS Oficial, siga lá e tem um material muito vasto lá para vocês. Hoje eu estou com um convidado aqui que tem um negócio meio inusitado e eu estou curioso para saber como é que ele gere isso. É o meu amigo Jorge Avelar. O Jorge ele é do cemitério Parque Terra Santa. Terra Santa. Isso. Cemitério Parque Terra Santa. Obrigado por você ter aceitado o convite. E eu estou muito curioso para saber como é que é administrar um cemitério, cara. Mas antes nós vamos falar um pouco. Eu quero que você fale primeiro o seu currículo. Eu Entendi. queria ler o currículo dele, mas ele é um cara que gosta de quebrar regras. E aí, ele falou, deixa eu falar o meu currículo, então diga o seu currículo. Eu já quebrei regra agora, né? Por quê? Porque vim aqui, né? Porque aqui é só para pessoas, né? Ele me Ah, trouxe, então já comecei a quebrar uma regra. coitado, ele é muito humilde, ele é muito humilde. Mas é verdade. Primeiro, muito obrigado por ter me trazido aqui. Prazer. Eu lembro quando você começou com esse podcast, eu acho que isso é sensacional. Podcast é uma coisa agradável de assistir e é uma forma para a gente que não tem tempo começar a entender de vários assuntos, né? Nós temos vários podcasts sensacionais. É verdade. Então eu torço para que esse podcast, pela base que ele possa assim voar. É uma ferramenta sensacional. Os dois últimos que tiveram foi genial. E a plateia gostou muito. E ter plateia é muito legal. É muito legal, né? Que você interage. Mas você estava me perguntando sobre minha história e tal. Então eu vou ser rápido. Eu sou de Belo Horizonte, porque eu vim para cá com 9 anos e me formei na Federal, em Engenharia, e trabalhei na Uzi Minas, trabalhei na Cesita, depois eu fui para o mercado de construção, trabalhei também com mineração e há uns 15, 18 anos aproximadamente eu mexo também nesse ramo de Death Care, cuidado com a morte. E aí, Como chama? Death Care. Death Care. Cuidado com a morte. Mas é muito interessante porque é um player diferente, mas ao mesmo tempo curioso. Curioso. E bom para empreender. Bom eu não sei para quem, né? Bom eu não sei para quem. Mas aqui... Bom para quem empreende, porque para quem vai lá, você trata com a tristeza do outro. Não, exatamente, né? Mas eu queria voltar um pouquinho atrás. Sim, pode. Eu queria voltar um pouquinho atrás, né? O Jorge se formou em engenharia. Isso, na Federal. Isso. Federal. Todo mundo que forma na Federal quer dizer que formou na Federal, né? Porque não tinha dinheiro para pagar, então tinha que ser na Federal. Se eu não passasse Federal, não ia formar. Porque o cara que forma na Federal é cabeção, não é qualquer um. Eu, por exemplo, não passei nem na porta da Federal. Sim. Mas, Jorge, quando você fez engenharia, eu imagino na época que você fez, existiam 3 profissões, né? Ou você era engenheiro, aí a mulher queria que a filha casasse com um engenheiro, minha filha casou com um engenheiro. Ou era um médico, tinha mais algum? Engenheiro, médico? Advogado. Ou o gerente do Banco do Brasil da cidade. O gerente do Banco do Brasil da cidade também era um cara que tinha um respaldo. Engenharia, porque hoje você não está no segmento de engenharia mais. Mas engenharia era um sonho? Mas você vê que é uma coisa interessante. A gente vem de uma família de classe média, né? Meu pai era funcionário público. E naquela época era muito complicado você ir para uma escola particular. Então, eu tenho irmã gêmea comigo. Gêmea. E a gente é muito unido. É claro, a beleza ficou toda com ela, né? Você vê ela sensacional. Bom, é sempre assim. Um acaba roubando. Rouba mesmo. A altura também ela roubou? Roubou também. Ela tem quase 1,75 m para mulher, né? Eu acho isso sensacional, muito linda. Mas, cara, olha que sensacional.
na época, eu passei para engenharia e ela para medicina na Federal. Então, meu pai Que só faltou. Eu falei, mas massa. que maravilha, né? Que Olha que legal. coisa legal. Mas, cara, assim, o estudo naquela época nas federais era muito bom. Né? Eu nunca paguei para estudar, eu sempre estudei em colégio público, estudei em estadual, estadual central aqui, da quinta série ao terceiro científico. Mas o estadual era um Não, colégio nossa, maravilhoso. Formaram grandes mentes, né? o que a gente tem que lutar nesse país hoje, meu irmão, é resgatar essa base educacional, É, onde as escolas públicas ou cívico-militar possam resgatar essa estrutura que vai fazer o bom profissional. Porque o bom profissional, cara, ele nasce na base. Depois é só uma questão de é especialização. verdade. Mas eu tenho muita expectativa que o Brasil vai conseguir recuperar esse caminho. É fundamental para a nossa nação, sabe? É fundamental. A educação é fundamental para a nossa nação. Eu ainda acredito que o Brasil é o país do futuro e será o país do futuro. A gente só, se já era 40 anos atrás, eu acho que esse futuro está próximo. Verdade. Então vamos trabalhar Verdade. com isso e sem dúvida nenhuma, É, a educação é uma ferramenta de transformação, transformação total. sem dúvida nenhuma. E quando você entrou na faculdade de engenharia, era um sonho ser engenheiro? Cara, era, mas veja você, eu sempre fui uma pessoa de gestão. Então, quando eu me formei e eu fui para Uzi Minas, em 6 meses, perdão, eu fui para a Cesita primeiro. Naquela época, a Cesita era estatal de fazer concurso, nós Era fizemos, em Ipatinga, não? era em Timóteo, Ipatinga e Timóteo. Timóteo, mas tinha aqui também. Mas os novatos entravam lá primeiro. Entendi. E aí, cara, eu com 6 meses, eu fui alçado a uma chefia de seção, eu tinha 22 anos, tinha já 1.300 funcionários, e dali eu sempre fui para o lado de gestão administrativa, então eu nunca fui para a área técnica. Me conta aqui, como que é um menino de 22 anos, recém-formado, É, fazer uma gestão de 1.800 funcionários. 1.800 funcionários? Como é que foi isso na sua cabeça? Porque você pegava o cara que tinha 50 anos, 60 anos, como é que era Cara, isso? é muito doido, porque não me abalou em nada. Era uma coisa bem natural. Só uma coisa que eu tinha, que eu deixei, eu deixei meu bigode crescer. Então, você vê, Pra, eu usei bigode uns 17 anos. por respeito. Cara, mais ou menos isso, entende? Porque, pô, eu ia pra reunião lá, tinha uns caras lá e eu lá no meio, né? Mas assim, a gente era uma empresa muito, muito objetiva e a gente conseguiu. Eu não tive bullying, não. Não tive bullying, não. E você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei na Cesita, eu fiquei de 86 a 93 ou 94, depois eu fui para os Minas e fiquei até 2002. A, a Uzi Minas, A mesma coisa, pois cargo. é, mas te tiraram de lá ou você É. fez um gol Não, falou, não, cara, eu quero ir para lá, eu tal. quis ir Você quis ir. e recebi um convite. Então foi assim, as duas coisas E você foi pro cargo de gestão gerência também, também, gerência. gerência também, Mas, cara, mas o mais importante dessas empresas que a gente passa, e depois eu vim para o mercado brasileiro. Aí que foi o maior desafio, né? Você sai de uma estrutura CLT e vem para o lado de cá do Rio. Aí eu tinha já 3 filhos na época, e porque cara, eu esqueci de falar a coisa mais importante do meu currículo, é que a gente foi indo, né? E acabou Mas que saiu. aqui a ideia é essa Essa mesmo, é vai mesmo. indo, vai e volta, Mas não tem muita regra o não. meu currículo mais importante, a fase mais importante do meu currículo, é essa que eu vou falar agora. Eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho 3 filhos e 2 netos. Eu fui avô com 40 anos, né? Que legal. Cara, e lá em casa tem um negócio muito interessante. As mulheres são lindas e os homens feios. Olha que balanço bom, né? Já pensou? As mulheres são lindas. Depois eu mostro para vocês a foto da minha esposa e da minha filha. Eu Agora, conheço sua esposa e sua você conhece. filha, eu atesto isso, os homens realmente são São feios. feios. Menos o netinho, que é muito lindo bonito. mesmo. Porque puxou. Mas, cara, esse negócio é muito interessante que você me perguntou. É, eu passei depois para o lado de empreender, e no Brasil, empreender é muito interessante, é um desafio muito grande, porque o país, não é agora não, tá? Ele não tem o Brasil nunca teve a expertise de beneficiar, de empurrar, de incentivar o empresário, que é o que sustenta o Brasil. Então é muita luta do lado de cá. Então quando eu saí e vim para o lado de cá,
Deu para rir e para chorar. E você saiu de lá e veio para o lado de cá para fazer o quê? Qual foi esse primeiro empreendimento? Eu entrei na área de construção civil. E ficou quantos anos lá? Já mexendo com minério também, etc. Tal. Aí eu fiquei, e também logo em seguida com cemitério, então estou até hoje. Essa área da construção civil, você formado em engenheiro, você não foi fazer a parte, você foi fazer gestão. O seu negócio sempre foi fazer gestão. Comercial Comercial também. E nós entramos, fizemos uma série de coisas. Foi a época, em 2007, 2008, 2009, teve uma expansão muito grande da área de construção civil, que a gente chamou de consolidação do mercado. E agora está acontecendo de novo no death care, no cemitério. Está acontecendo no Brasil hoje, há mais ou menos uns 4, 5 anos, uma consolidação dessa área de cemitérios. Então, hoje, os grandes players estão se associando para criar competição. Aí você cria uma sequência, né? Desde fornecimento de planos, etc. e tal, até o uso quando tiver um sinistro. Mas nós já pensávamos nisso antes, quando nós pensamos no Terra Santa. Porque, cara, na verdade, é muito importante para vocês todos aí, quero dizer para vocês o seguinte, se vocês não têm, comecem a pensar nisso. No quê? Na sua pós-morte. Estou falando nada de espírito, não. Só quero te falar uma coisa. Você vai patrocinar o podcast para você ficar vendendo cova aqui? A única coisa que eu preciso saber, vai ter patrocínio? Eu não estou vendendo, porque se não tiver patrocínio... Eu estou falando fato real. Sabe fato real mesmo. É fato real. O nosso empreendimento, mas tem vários empreendimentos, seja qualquer um. Mas o seu é o melhor. Sem dúvida. Mas seja qualquer um. Sabe por quê, gente? É o seguinte, a gente não pensa nisso. A gente pensa em tudo e não pensa nisso. O Brasil, né? Porque nos Estados Unidos, até no Japão, é muito interessante. É um mercado muito forte, porque é caro. Se você não se planeja, o Terra Santa tem um slogan que é assim: Terra Santa Cemitério Parque, para quem planeja a vida. Nós inventamos isso em 2006. Cara, muito doido. Um cemitério para quem planeja a vida? Exatamente isso. Porque se você planejar bem, os seus entes queridos, depois que você for embora, não vão sofrer o seu peso. Ô Jorge, você falou aí sobre a vida, empreender no Brasil é uma dificuldade, né? Então você tem uma fase do Jorge que é uma fase colaborador. Isso. E aí você tem uma fase do Jorge que é uma fase empreendedora. Boa. Tá? Qual que foi o seu principal desafio na fase colaborador? Qual foi a maior dor do Jorge? É esse relacionamento patrão? Você trabalhou em grandes grupos, né? Você trabalhou em grandes grupos. É essa organização, é entender, é essa cobrança, é esse, né? Esse produz, resultado. Qual foi o seu maior desafio? Rapaz, é o seguinte, naquela época, o fator sindicato, principalmente nessa área, tanto petrolífera, como siderúrgica, etc., havia uma separação motivada por questões políticas entre o empregado e o patrão, que não devia existir nunca, mas existia. E nós, da área de gestão, éramos os empregados que estavam do lado do patrão. Isso é uma situação muito ruim. Porque quando você é empregado, você está contra. Né? Era isso, você está contra. E quando você é dono. Agora, quando você é aquele cara que tem que obter resultado das pessoas, com as pessoas, mas está servindo aos interesses esse intermediário. Né? Aí isso foi muito doloroso, porque, na verdade, eu sempre trabalhei em buscar sinergia entre o resultado para o empregado e para o empregador. Então, nós desenvolvíamos lá na empresa que a gente podia, a gente não podia dar salário, mas a gente podia dar outros benefícios. Então, por exemplo, a gente tinha lá grupos de controle de qualidade, a gente fazia desafios internos com premiações de viagem para a família, entende? Até carro a gente dava, moto. Pô, se o cara fizesse uma ideia e essa ideia fosse para frente... Ou seja, eu tentei, né, durante esse tempo todo, unir essas duas pontas. E essa foi o meu maior desafio enquanto
empregado. E nessa época já tinha aqueles sindicatos, porque o sindicato seus era muito forte, né? O sindicato metalúrgico era muito forte e tal. E acontecia greves e essas coisas todas, e você já teve que ir para frente lá e dizer pro cara, pelo amor de Deus. Cara, existia uma vez, eu ainda logo que entrei, teve uma greve muito forte, em 1989, teve uma greve muito forte. Só para a turma saber, quem não está em Minas, a gente tem uma região aqui, que é uma região muito forte na área de produção de aço, que é uma região na região de Ipatinga. Então nós temos duas grandes, grandes grupos siderúrgicas, dois grandes grupos siderúrgicas lá, que é a Usiminas e a Cesita, que é do grupo Arcelor. Tá? Então é uma região que ela tem um potencial muito grande nisso para você entender esse contexto do nosso grande estado de Minas Gerais, que é um país dentro de um estado com muitas diversidades. Porque o Sul mexe com feijão, com soja, com, né, o Centro-Oeste e tal. Minas Gerais no quadrilátero ferrífero, a nossa maior produção aqui é minério. Café, pecuária, leite. Mas nessa região nossa aqui, do quadrilátero ferrífero, eu estou falando aqui de Itabirito, Itabira, Ipatinga e tal, é minério. E é como eu falei, é um sindicato forte, era um sindicato forte como era dos petroleiros e tal. Mas o mais legal não é isso, cara. Quando eu entrei, eu tive greves de ficar parado um alto-forno 30 dias. Isso um alto-forno ficar parado 30 dias que loucura. Quebra a empresa. Loucura. E aí, cara, a gente tinha que ia para dentro Cara, eu visitava as casas dos funcionários para poder falar com eles para voltar. Batia na casa e falava, gente, falava com a esposa, fala com ele para voltar, porque ele vai perder o emprego. Não pode, tal, porque era um ranço político, né? E sempre estoura nas costas do... Então, cara, foi uma aventura e um crescimento muito ótimo. E aí você pular de cá, aí você é o empreendedor, né? Isso. Porque assim, chegava no final do mês lá, o Jorge pingava o salário dele lá. Isso. Naquela época já tinha plano de participação, não? Não era estatório difícil. Era um negócio que não tinha, né? Aí o Jorge pular de cá, porque do lado de lá chegava no dia 30, 31, primeiro, tava lá. Faça sol, faça chuva, o dinheiro tava lá. Aí você vem pro lado de cá, de ser um empreendedor. E aí, como é que é esse desafio? Cara, para qualquer empreendedor... Muda muito? Muda porque você não é CLT mais, né? Aí você tem seus sócios, é outra conversa, né? Aí você tem que administrar né? Além de administrar você administra com. Então... Explica melhor esse administrar com. Porque é o seguinte, porque quando você tem uma empresa, quando você é um empreendedor, você tem que se associar, ou você tem sócio dentro da própria empresa, ou você tem que fazer associações que vão permitir que o seu negócio ande. Por exemplo, no cemitério. Nós, no cemitério, temos sócios, já foram sócios privados, hoje são fundos, né? Hoje o Terra Santa é uma holding, né? Uma holding grande, o Terra Santa pertence a uma holding grande, o Grupo Quartel, que é o maior grupo do Brasil de Death Care, né? Que nasceu também há 60 anos atrás, mas agora que consolidou. Então, nos últimos 7 anos consolidou. São fundos americanos e tal. Então, assim, você tem que estar cuidando do lucro do negócio e administrando as diferenças dos sócios. É muito legal, mas é muito trabalhoso. Muito legal. mas deve ser bacana, deve ser excelente, deve ser um negócio extremamente prazeroso. Mas é bom, sabe por quê? Porque quando você é um empreendedor solo, você não divide a dor. Mas também não divide sucesso pelo seguinte, quando você tem mais, na multidão de conselhos da sabedoria, entendeu? Então é importante você ter esse tipo de... Claro, a sociedade casamento. É casamento, então você tem que se dar bem ali e tal, mas enfim, o bem do negócio fala acima das vaidades pessoais. Mas é isso, então empreender aqui no Brasil, eu penso o seguinte... você empreender no Brasil, você tem que... É muito interessante. Eu sou cristão. Nós somos, né? Inclusive, nós estamos aqui em uma igreja, estamos de cenário novo, né? Estou vendo aí e tal. O empreendedor é a essência do cristão. Sabe por quê? Porque o empreendedor brasileiro, ele tem que ter muita fé. Ele tem que ter muita fé. Isso é uma coisa que nós, cristãos, desenvolvemos.
Agora veja que coisa interessante. O empreendedor, seja ele cristão ou não, ele tem que ser um homem de fé. Se ele for cristão, ele tem fé em Deus. Se ele for ateu, ele tem esperança, ele tem otimismo, ele acredita no negócio dele. Deu para entender? De todo jeito é uma fé. É. Muito interessante isso. Muito interessante. O empreendedor é essencialmente um homem de fé. Agora, nós empreendedores cristãos temos muito desafio, porque não só no Brasil, em qualquer lugar, mas os negócios, eles, em algum momento, para você não transigir, você tem que optar em perder negócios. Isso é muito sério, não é fácil, gente. Não é fácil você... Pois é, mas olha só, por exemplo, eu tenho a minha empresa, tá? Eu tenho um sócio, eu tenho 3 empresas, na verdade tenho um sócio tal, mas nas 3 empresas eu sou majoritário. Tenho uma empresa que eu tenho 7 sócios. Uma delícia. É uma delícia também. Mas graças a Deus é muito, muito legal. Quando a gente está indo para um objetivo, né, e existe a divergência, mas pelo bem do negócio, e as pessoas são honestas e querem fazer o bem do negócio, é maravilhoso. São pontos de vista Perfeito. que têm que ser respeitados e ali são geridos, né? O que eu queria entender, porque eu não tenho um sócio que é um fundo, né? Eu não tenho um sócio que é um fundo. Imagino que vocês têm lá os planos de Sem dúvida. governança, tá? Os acordos Sem dúvida. de Os acionistas. instrumentos de controle. Como que é isso? Cara, eu vou dizer, assim, vamos desmistificar um pouco as coisas, né? Às vezes a gente gosta de... Tem fundos, a minha empresa é um SA, ou de capital aberto, capital fechado, vou fazer um IPO. Cara, eu acho que é mais fácil, você tem mais instrumentos nesse lado do que você tocar o seu negócio com a sua fabricazinha ou sua loja ali e tal, entende? Entendi. Porque você tem esses instrumentos, os desafios são grandes, mas você tem recursos para ter os instrumentos, né? Então, se eu tiver que fazer uma auditoria na minha empresa, eu vou trazer alguém de fora que vai fazer a auditoria. Uhum. Agora, você tem o seu negócio lá e quer fazer uma auditoria, você tem dificuldade, você não tem caixa para fazer, e às vezes a auditoria é importante para te dizer onde você está errando. Então, quer dizer, não tem... Olha, eu vou dizer para você, eu admiro mais o cara da padaria lá perto de casa do que o vice-presidente da Petrobras. Por quê? Entendeu? Por quê? Ele tem mais instrumentos, mais recursos. E o rapazinho ali sofre pancada todo dia. Ele tem sistemas de compliance que blinda possíveis situações. O meu amigo ali da padaria, o meu amigo ali da peixaria, que são negócios tão importantes quanto, eles não têm isso, cara. Então eles sofrem na carne. Então eu admiro muito mais do que... É verdade, acontece isso E mesmo. além dos instrumentos jurídicos que se tem, tributos, impostos, essa coisa toda, que o cara da mercearia acaba não tendo isso, né? Mas nesse nosso ramo de cemitério, é muito interessante, porque o cemitério, ele não cuida... Eu vou te falar que você falou de parte jurídica. O cemitério, ele não cuida somente do falecido, do ente querido. Ele cuida de toda a situação que envolve ali. Então você tem que ter uma estrutura de psicólogo, você tem que ter uma estrutura jurídica, você tem que ter, entende? Você tem que ter uma estrutura técnica, porque é preparação, você tem que ter laboratórios, uma estrutura de meio ambiente fortíssima. Então quem vai no cemitério não sabe o que tem atrás daquele negócio ali. O cara vai ali, vai num velório, depois vê o enterro, uma cremação, pô, mas não sabe a estrutura em todos esses campos que eu falei, meio ambiente, jurídico, de assistência social, etc. Tal. E o nosso empreendimento, não estou falando só o nosso, mas o DefCare, de modo geral, hoje está muito voltado para isso. Profissionalizou muito, né? Muito profissionalizou, inclusive, nessa assistência e esse aconchego. Por mais que seja um momento muito difícil, né? Vocês estão trazendo um momento de aconchego para que esse momento de muita dor acaba ficando um pouco mais aconchegante. Aliviado. Aliviado, você dá um alívio, né? Eu tenho assim, eu sou um vendedor, eu amo vender.
2. Tá? Eu amo vender. 2. Eu falo assim para os meus filhos, se vocês aprenderem a vender, vocês não vão passar fome nunca. Vocês não vão passar fome nunca. E todo mundo tem que aprender a vender, porque não tem jeito. Na vida você vai vender o tempo todo. E eu vejo que você é um grande negociador. A gente convive bem, você é um intermediador de conflitos com uma habilidade muito grande, né? A gente está em alguns momentos juntos, onde a gente trabalha com conflitos. Exato. E você tem uma habilidade muito grande nisso. Isso é uma característica que é intrínseca sua, o Jorge nasceu com isso, ou você desenvolveu isso? Eu nasci pelado e vou morrer pelado. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Isso eu quero dizer. E eu acho que isso é um dom que Deus me deu. Acho que isso é um dom. Cada um tem um dom. Né? Você tem aquele cara que sabe escrever muito bem, eu sou péssimo para escrever. Tem caras que sabem declamar, pessoas que sabem representar. São dons. E eu acho que o Senhor me deu esse dom. Esse dom de administrar conflito, esse dom de organizar metodologias para organizar um avanço de onde você está para onde você quer ir, e são dons. E são dons que o Senhor dá. Agora, você tem que desenvolver. Se você tem o dom, vai estudar. Apega isso e vai. E eu sempre gostei de estudar sobre esses assuntos e tal. E você chegou a fazer curso sobre isso? Cara, poxa vida, nesse negócio é muito interessante porque tanto a Uzi Minas quanto a Cesita, eu participei da privatização da Cesita. Na época, quando foi privatizar a Cesita, em 1989, 90, a Cesita tinha mais de 300 engenheiros, e eles escolheram 14, né, para conduzir esse processo de privatização. E entre esses 14, eu estava, né, o CEO, o vice-presidente da empresa, me ligou de madrugada em casa, vem para cá para o escritório agora, temos uma reunião para fazer com você. Eu falei, não, aconteceu. Vamos mandar embora. Não, manda embora, não manda de madrugada não, né? Eu falei, não, isso aconteceu, houve invasão de areia ali. E a gente estava preparando. Isso foi muito rico. E a partir daí nós fomos muito treinados em gestão, etc. Então eu fui muito bem treinado. Legal. Tanto a Uzi Minas quanto a Cesita. Então, glória a Deus por isso, né? E como eu gostava, então isso ficou intrínseco e eu aqui fora. E quando eu vim para fora, mano, eu percebi como que era carente esse tipo de coisa aqui fora, né? Aqui fora, naquela época, não estou falando aí em 2006, 2007, estava se engateando ainda nisso, né? E eu já falava dos 5 pontos de Demes, de qualidade total, então, quer dizer, foi muito, muito bom isso. Mas hoje não, hoje o Brasil já está bem desenvolvido nisso, né? Hoje as empresas já têm pessoas muito bem qualificadas, você tem que ter um diferencial que ele não é comum. Não adianta, o cara veio lá de Harvard, então esse cara vai chegar na empresa. Não, não vai. Cara, eu falo uma coisa do empreendedor que é o seguinte, se eu estiver indo para o caminho errado, você me avisa aqui, tá? Se você está indo para o caminho certo. O empreendedor, claro, se ele puder estudar em Harvard, pô, vai ser top. Eu falo Harvard, se ele puder estudar na França, top, tudo é experiência, tudo é... Mas, cara, se ele não tiver 3 coisas... E nós temos boas escolas aqui. No Brasil, demais. Escolas de empreendedorismo top. Fundação Getúlio Vargas. Um negócio IBMEC, é uma escola sensacional. Maravilhosa. Mas eu posso te colocar no IBMEC, eu posso te colocar em Harvard e você chegar um Zé. Com certeza. O empreendedor ele tem que ter 3 coisas. 3 coisas. Então, muito relacionadas com o cara ser cristão. Eu não estou fazendo fanatismo, não. É fato, eu descobri isso na minha vida. O empreendedor tem que ter um espírito empreendedor. Mas, João, você está sendo redundante. Não. Talvez, eu digo a vocês que talvez 70% dos nossos empreendedores não têm espírito empreendedor. Eu vou falar sobre isso. Ele tem que ter ousadia e criatividade. Espírito empreendedor, ousadia e criatividade. Se ele tiver isso, aliado, principalmente no Brasil, à resiliência, não tem lugar que ele não vai ter sucesso. Não tem lugar que não vai ter sucesso. Porque o espírito empreendedor do cara, ele enxerga, leva o cara a enxergar atrás do pano. O seu cenário está ali, mas quando você tem o espírito empreendedor, você enxerga, você vai, você levanta o pano. E quando a dificuldade vier, você já sabe onde é que está lá na frente. Peraí, eu vou chegar ali.
Eu tenho algo atrás do pano, né? É. Você falou aí do que o empreendedor precisa ter. Isso. E o colaborador? O que que um colaborador... Porque é o seguinte, tem um cara que ele não quer ser empreendedor, ele quer ser colaborador. Perfeito. E tá ótimo, tá Perfeito. maravilhoso. Deus chamou ele para isso. O papel dele é esse. Porque é difícil mesmo. O empreendedorismo é difícil mesmo. De vez em quando vende ele com uma forma mais glamurosa, Isso. né? Que é Isso. muito fácil, que o país tem que ser um país empreendedor, mas é muito difícil. Se você tivesse de dar um conselho para um colaborador, o Jorge quer... Quais são as características que você procura em um colaborador para que ele trabalhe com o Jorge? Que ele queira ser empreendedor. O melhor colaborador é aquele que quer ser um empreendedor no futuro. Legal. É isso, porque então ele vai sair do lugar comum e vai almejar. E eu digo para você o seguinte, o cara ele pode ser um colaborador e um empreendedor dentro da situação de colaborador. Ele pode ter ali espírito empreendedor, criatividade, ousadia e resiliência. Se ele tiver isso ali, cara, ele vai despontar, a empresa vai despontar, se ele está ali, e ele vai despontar dentro da empresa, daqui a pouco, eu faço isso, daqui a pouco você já chama ele para ser sócio. Uhum. Né? Eu tinha uma gerente, tenho ainda, uma gerente, hoje não, hoje ela é diretora, ela saiu e foi ser diretora de outra empresa. Cara, chamei ela para ser sócia. Porque é uma mulher boa demais. Entende o que estou querendo dizer? Uhum. Então, cara, você quer ser um bom colaborador? Queira ser um empreendedor. Aí você vai ser um bom colaborador. Agora, fora disso, é claro, né? Trate o negócio do outro como se fosse o seu negócio, até porque aquele negócio é o que está te dando ali, colocando o arroz, o feijão, e está te dando a condição de ter uma vida boa. Isso é o mínimo que a gente tem que fazer, né? A gente tem que ter uma fidelidade, uma responsabilidade com aquilo, né? E não acordar de manhã e falar assim, estou indo mais uma vez para aquilo. Não, estou indo ali porque ali eu vou fazer crescer e vou crescer junto. Agora, o cara às vezes não acha uma correspondência no empreendedor. O colaborador não acha essa correspondência. Porque a gente tem um empreendedor que que é egoísta, que quer o lucro a todo custo e não vai distribuir. Mas hoje está mudando isso muito. Mas isso, o cara que é assim, ele não consegue reter talento. Não consegue. Né? Ele não consegue reter talento. Nós estávamos falando de venda. Eu estava falando que eu amo vender e gosto muito de vender. E você é um vendedor nato. Mas você vende um negócio que é difícil de vender, cara. Eu acho que é um negócio difícil. Deixa eu te explicar por quê. Você vende algo, assim, que é difícil de vender. Eu acho que é difícil. É melhor vender o iPhone, né? Eu acho melhor vender açaí. Boa. Porque é o seguinte, eu vendo açaí, tá, gente? E o açaí é um momento de prazer. Eu estou vendendo alegria, né? Mas do outro lado, você está vendendo uma certeza. Exatamente. Você está vendendo uma certeza, que é a única certeza que nós temos e que é uma certeza dolorida. Como é que é o seu time de venda? Como é que é essa abordagem para que você convença o cara de que ele vai morrer e que ele precisa investir nessa coisa que é tão dura? Eu fiz um plano, isso é engraçado. E aí pediu para colocar aquelas pessoas lá que podia, né, pôr outras pessoas e tal. Um plano funerário. Certo. Eu fiz um plano funerário. É um negócio que eu nunca faria. Quero te confessar que eu nunca faria. E a forma do cara me convencer é que ele me dava um desconto na conta de energia. Uhum. Eu falei, ué, você vai me dar o desconto na conta de energia, eu vou pagar a mesma coisa, então faça. Podia ser até pão, né? Podia ser bom, eu já estou aqui. Podia ser até um pão que ele estava te vendendo. Mas se tivesse, o que você não comprou não foi o produto, você comprou foi o desconto. Exatamente. Entendi. Exatamente, porque eu não queria pensar nisso. Entendi. É o que eu não quero pensar. E aí eu tinha que indicar uma pessoa. E eu indiquei o meu sogro. E ele falou, você não precisa me indicar para essas coisas. Era como se eu tivesse desejando a morte. Não, você não precisa me indicar nessas coisas. Não. Isso é mentira disso. Como é que é um negócio louco, né? A pessoa pensa pouco nisso. Ou pensa muito e não quer enxergar essa realidade. Como é que é vender isso? Cara, os países são diferenciados nessas questões. Então, se você for ali para a América Central, ou então também América do Norte, ou Colômbia, aqui,
eles encaram de outra forma. O Japão, a China encara de outra forma. Mas todos têm que encarar, né? E o Brasil, até 10 anos atrás, vou por 10 anos atrás, ele não tinha uma estrutura para analisar esse mercado. Então, a pessoa encarava como? Encarava como um produto que eu vou comprar quando eu morrer, eu tenho que comprar mesmo, só você jogar. Você tem uma noção, essa questão de cremação, até hoje no Brasil, ela é uma questão ainda muito aquém do que ela precisa ser, do que ela pode ser. E tem um fator religioso aí também, né? Tem uns dogmas religiosos e tal. Que já estão hoje bem trabalhados. Mas é muito simples, é muito simples. Você falou para o seu filho, você tem que ser um vendedor. Você tem que ser um vendedor. E eu digo para você, fala para ele também, você tem que vender e entregar. Isso é legal. Porque se você for só vendedor e não entregar, você vai dar 3 passos. Exatamente. Concorda? Exatamente. Então, nós temos que entender que no nosso ramo ou em qualquer ramo, a pessoa que comprar de você tem que entender que você é um parceiro dela naquele negócio e que ela tem que ter essa certeza que você, presta atenção, é importantíssimo isso, e que você quer, na realidade, o bem para ela e para a família dela. Quando você consegue incutir isso na pessoa, e quando você incute isso na pessoa, é muito legal. Quando você fala a verdade. Porque quando a sua boca fala o que o seu coração sente, ninguém desacredita. Isso é um fator metafísico, para não falar espiritual. É metafísico. Então, o que eu faço com a minha equipe de venda? Primeiro, acredita no produto? Você está aqui porque você precisa sustentar seu filho. Isso é crucial. Ela está ali porque precisa sustentar o filho. Sim. Mas precisa acreditar. Mas se ela não acredita que aquilo é um produto... Então, o cara fala assim, putz, eu nunca pensei em vender jazigo na minha vida. Se o cara entende, daqui a 3 meses ele está estourando de vender, e está doido, e aí é domingo um vendedor me contou um caso muito interessante, que ele agora está sendo apelidado na família dele de coveiro. Tem nada a ver, de coveiro. Sabe por quê? E ele está tão feliz com isso, que antigamente ser coveiro era uma coisa, né? Que você sou coveiro, que não conta para ninguém, não. Sabe por quê? Porque ele está tão envolvido na necessidade, porque ele viu na necessidade de levar no nosso caso, esse produto, que é importantíssimo para a vida da pessoa, e é importante, vou te explicar por quê rapidamente, que quando ele está no churrasco com os amigos, se surge o assunto, ele já está lá, já está falando, já está mostrando, porque ele está vivendo isso. Esse cara, ele tem futuro. Pode ser com pão, com jazigo, ou pode ser com carro, você tem que entender. Eu, quando, por exemplo, entrego apartamento, vendo apartamento, porque eu também sou um vendedor, né? Não é só construir e vende, a gente constrói e vende. Né? Cara, eu fico tão feliz de poder falar para o cara assim, bicho, cara, olha isso aqui, ainda conseguimos fazer uma suítezinha para você aqui, olha que sensacional. Você realizou um sonho do cara. Pô. E do outro lado, você não realizou o sonho do cara. É isso que eu estou dizendo. Você ainda está muito... Você ainda está muito... Não, eu acho que é essencial, porque custa caro, né? Se você chegar lá de última hora, custa caro. Eu não quero fazer o comercial da nossa empresa, eu quero fazer o esclarecimento desse mercado para o bem de quem está nos ouvindo. Sem brincadeira. Porque, claro que... é mesmo, é um serviço de utilidade pública. De utilidade pública. Hoje, os cemitérios, eles estão mais bem estruturados. Os meus concorrentes, aqui em Belo Horizonte, nós temos 4 grandes cemitérios. Não tem mais vaga, tem poucas vagas, que é o Parque da Colina, ele é antigo aqui, mas nós temos o Terra Santa, temos o Bosque da Esperança, temos o Renascer, e está chegando um agora que é o Monte Santo, que fica lá na região norte de Belo Horizonte, na divisa com Neves. Então são 4 cemitérios, nós somos 6 milhões de habitantes na grande BH, né? Fora os 4 cemitérios públicos que nós temos. Então, hoje, esses grupos que estão se formando e trazendo para este mercado uma competência, isso está trazendo para as famílias um alívio desse momento. Porque, como eu te falei, você tem toda uma estrutura que vai cuidar da sua família. No nosso caso, por exemplo, se você tem um produto conosco, se acontecer um sinistro, você não tem que preocupar com nada. Você imagina você... Entenda bem, eu não estou fazendo nenhuma propaganda. Entendi, você imagina você acontecer um sinistro lá com a sua irmã ou com a sua mãe. Você vai dar um telefonema, só um telefonema, o resto todinho. Você só vai depois lá no velório
fazer a despedida. Velar. Cara, e o que tem entre o sinistro e o enterro e o sepultamento é muito documento, é muita transação, mas vai estar tudo pronto. Tudo isso em meio à dor. Né? Não, em meio à dor. Então, o que você tem? A nossa equipe vai cuidar da sua dor com a sua família, que a gente tem equipe para isso, para te receber bem, para te tratar bem, para te ajudar a passar nesse momento de choque. E a outra parte da equipe está cuidando de toda a preparação do seu ente querido, para quando ele chegar lá, ele estar bem, assim, visivelmente, porque isso é importantíssimo, né? Tal, e fazer a coisa com honra. Com honra. E aí, enfim, isso aqui você vai pagar ao longo de 40 prestações, 60 prestações, ou então um plano que você vai pagar ao longo da vida, que é uma pizza por mês. Agora, se você não fizer nada disso, meu irmão, na hora que você for, você vai ter que cuidar de tudo. Você vai ter que vender uma pizzaria. Você vai ter que vender uma pizzaria. Vai fazer. Mas então, colegas, amigos aqui que nós estamos conversando, pensem nesse lado. Se você não tem um jazigo, um plano funerário, um plano de cremação, procure ter. Não importa com quem. Se for conosco, maravilha. Mas nós temos concorrentes, Belo Horizonte tem Metropax, tem Prevenir, tem Santa Casa, são funerárias, e tem cemitérios, esses que eu já falei. Então, procure se entrosar, liga para fala e compra um plano para você. Ou um plano com jazigo, ou um plano com cremação. Não vou entrar em detalhe aqui o que é, etc. Tal. Porque cada um tem a sua especificidade e tem seu custo. Mas não deixe de fazer isso. Porque, afinal de contas, é a única certeza que nós temos na vida. Eu não, eu tenho uma certeza maior. Não, eu sei que tem. Te peguei. Eu também tenho. A certeza maior que eu tenho é que eu vou encontrar com o Senhor um dia nos ares. Essa eu tenho. Mas a outra certeza é que um dia nós verdade. Vamos voltar para onde viemos. Nós vamos abrir um momento agora de perguntas. Que ótimo. Vamos mandar uma pergunta para a nossa turma ali. E eles vão estar fazendo uma pergunta para você, ou várias perguntas. Ô, Jorge, minha pergunta é: de onde que saiu o início de montar um cemitério? Tá vendo? O negócio do cemitério toca nas pessoas, cara. É um negócio estranho, velho. Que bom, que bom. E olha, tá vindo surpresas aí para Belo Horizonte. Surpresas para Belo Horizonte. Quando vem surpresa para Belo Horizonte, significa que a população de Belo Horizonte vai ser bem servida, né? Surpresas favoráveis que nós estamos trazendo de fora para cá. Mas como que isso aconteceu? Assim, na minha vida, cara, eu penso assim, na minha vida, tudo que aconteceu na minha vida, eu, Jorge Avelar, sem fanatismo nenhum, não sei nem para onde eu olho aqui, quero falar para vocês, para todo mundo. A minha vida é um milagre. Eu não sou rico, aliás, eu sou milionário, porque eu tenho uma família fantástica, Deus me deu 3 filhos maravilhosos, uma esposa maravilhosa, 2 netos maravilhosos, eu como, eu bebo, eu ando, eu viajo, então eu sou milionário. Posso andar, né? Então, eu sou milionário. Mas a nível de conceitos financeiros, eu não sou nenhum milionário. Mas a minha vida sempre foi regida por Deus, mesmo quando eu não sabia. Esse negócio do cemitério, por exemplo, nós mexíamos na área de construção civil, chegou uma pessoa e nos fez a proposta de, olha, isso em 2004, 2005, vamos fazer um cemitério ali naquela região ali, uma pessoa, sim, de uma mente que não existe no Brasil, uma mente sensacional, um cara inteligentíssimo. Cara, e nós entramos 5 sócios, e o negócio foi choramos, rimos, e o negócio está aí. E não se falava naquela época nada de consolidação, nada disso. Não tinha IPO de cemitério, não tinha nada disso. Hoje você tem IPO na Europa, que se eu der dados, assim, o cara arrecada 2 bi de dólar. É 2 bi de dólar. Então, mas naquela época não. Naquela época, então, vamos, não sei o quê e tal. E fomos indo, Cara, eu tô querendo montar um cemitério na China. Vai ter um pouquinho de dificuldade lá. Tem muita gente para morrer lá. Mas o morto, deixa eu falar uma coisa para vocês. O morto não dá lucro para o cemitério. O negócio do cemitério é o vivo.
além dele estar cuidando do vivo, é o Viva que paga as parcelas. Isso é claro. Então, a gente cuida do sinistrado porque é o fim do negócio. Mas, na verdade, a gente também está cuidando de toda a família. Então, o vivo, enquanto te compra, é que é o seu mantenedor. Então, foi isso, cara. É como acontece na minha vida. Aconteceu tudo isso. Sempre eu olho para trás. Como é que eu cheguei? Como é que aconteceu? Como é que eu criei meus filhos? É o Senhor Jesus. Não tem Vai outra dúvida. indo, né? Deus vai conduzindo. Impressionante. Isso é impressionante. Glória a Deus. Mais alguém? Ô Jorge, boa noite. E boa noite para quem nos assiste também, né? Deixa eu falar, eu estou gostando muito desse assunto. Eu queria te fazer uma pergunta. Você disse aí no meio da conversa que para a pessoa se prevenir, entrar num plano que fica mais barato, eu costumo deixar para a última hora, vai custar 3 vezes mais. Por que vai custar 3 vezes mais se o terreno está lá, já está pago, o investimento já foi feito, está lá esperando os infortúnios chegarem ali, as pessoas que já passaram dessa vida chegarem ali? Por que isso fica mais caro tanto assim? Boa pergunta. É o seguinte, nós temos planos que chamam planos de uso imediato e planos de uso futuro. O plano de uso imediato, você vai adquirir aquele bem ali, agora, naquele momento. Então você vai pagar primeiro, você não tem opção, você tem que comprar. Ok? Pode não ser de mim, pode ser dele, mas você vai ter que comprar. Porque aconteceu o sinistro. Concorda? E o produto para venda imediata, ele é sempre mais caro em qualquer ramo. No aeroporto, uma água é muito mais cara, porque você não tem condição de sair procurando em muita coisa. Exatamente. Agora, o uso futuro, além dele ser... Por que ele é mais barato? Porque eu não vou investir nele agora. Vou te dar um exemplo claro. Um jazigo, por exemplo. Se você me comprar um jazigo, e eu vou te dar ele só quando você falecer, e o percentual de falecimento no Brasil é 0,7% da população anualmente. Então, a possibilidade de você morrer, ela é pequena, se você ainda é novo, se você não está doente, etc. Concorda? E que é a maioria, então, que é o que consegue. Então, você vai pagando aquilo ali, além do produto ser mais barato por causa disso que eu te falei, ou seja, você não vai usar ali imediatamente, ele não tem que estar pronto para você. Por isso ele é mais barato. Você ainda vai parcelar. Ali você não pode parcelar. Você pode parcelar, mas vai ter que dar uma grande entrada. Por isso que há essa distorção de preço. Não é uma distorção de preço, na verdade, é uma realidade. Uma coisa já está pronta, você tem que dar uma entrada maior, porque nós temos que garantir pelo menos o custo daquilo que está pronto ali, e o outro não. O outro você vai receber lá na frente. Então existe, além, claro, evidentemente, do fator emocional, que na hora ali, isso é venda, né? Isso é comércio. Isso é comércio, né? É business. É business, exatamente. Beleza. Mais uma pergunta. Você falou sobre empreendedorismo, que pessoas para empreenderem nesse negócio. Como que seria? Empreender nesse negócio ou em qualquer negócio? Com você. Não. Porque você falou que tem outros cemitérios aí que tem não sei quantos sócios e pessoas que empreendem junto lá. Teria essa possibilidade com vocês? Não. Primeiro, esse ramo de death care, ele não é simples. Você não pode. Vamos supor, você vai dizer, cara, eu vou montar uma loja de carro, né? Uma revenda de carro. Nada te impede, só o mercado. Você vai lá, aluga a loja, arranja os carros, que tem um capital, compra o carro de um, vende para outro, não tem. Mas cemitério não. Cemitério você tem uma série de leis ambientais, leis municipais, leis federais, para você montar um cemitério. Por exemplo, Belo Horizonte você não consegue montar cemitério, porque não tem concessão. Entende? Porque o cemitério pode ser particular ou de concessão. Então, não é fácil. Para você montar hoje o cemitério do zero até ele sair, você pode pôr aí 8 anos nessa brincadeira. Entende? Não, mas a minha pergunta não é para esse lado, não. Desculpa. Por exemplo, você já tem empresa, que é o cemitério, que aceita pessoas para investirem com você lá. Não, tá. Vamos lá. Não. Aí é o seguinte, a nossa empresa é uma sociedade anônima de capital fechado. Nós ainda não... Né, você só pode investir quando você está na bolsa. Aí é a sociedade anônima de capital aberto. Que é o que acontece e vai acontecer. Quando você faz um IPO, por exemplo, aí você dá a oportunidade de quem entende desse negócio entrar. Nós temos grupos aqui no Brasil, ou fora do Brasil, como eu falei, que levantam bilhões de dólares. Né? Aqui no Brasil vai começar a ter IPOs aí nessa área muito fortes daqui a pouco. Entende?
Tá? Porque está havendo o mercado se organizou. Se organizou, está se organizando ainda para isso. Então hoje você fala, eu quero investir. Você pode. Vamos supor que você é um investidor que queira pôr 50 milhões de reais nesse business. Você vai procurar a empresa, vai me procurar. Eu falo, opa, sim, mas aí você vai entrar como sócio. Não é uma empresa, não é um investimento, ela não está aberta para investimento a varejo. Entende? As empresas ainda não estão assim. Só os fundos. Mas você pode, por exemplo, tem fundo que tem participação no Terra Santa que ele tem varejo. Então você vai comprar a cota daquele fundo, porque dá rentabilidade do cemitério. Aí tem jeito também. E ele é uma cota FII, uma cota como se fosse cota de investimento... É uma ação, é tipo uma ação. Imobiliário, mas tem um mais ou menos isso. Parecido com isso. Vivemos num país de juros altos, dificuldade de recursos para investimento, principalmente em empresas menores e em fase inicial, baixa produtividade, por aspectos, como já foi falado, educacional e cultural. Então, diante desse cenário que a gente vive no nosso país, quais as principais dificuldades do empreendedor, principalmente para startar, sair muitas vezes da CLT e começar a empreender com esses cenários? Amigo, é uma coisa interessante. A maior dificuldade do empreendedor brasileiro é o Estado. O Estado mata o empreendedor brasileiro, o Estado. E não só na questão de impostos, que é absurda, e quem não é amigo do rei não tem acesso a crédito barato. Então nós estamos falando falta de crédito, essa palavra barato é ruim, falta de crédito justo para aquele ramo, se você não é amigo do rei. Porque sempre quem é amigo do rei consegue uma coisinha que na hora que você assusta, o cara colocou 800 milhões lá, através do BNDES. E de quem não precisa, e de quem tem um caixa reforçado, mas vai. Isso, é muito difícil. Então, o Estado é inimigo do empreendedor. E o empreendedor é o maior amigo do Brasil. Porque ele é que faz a economia girar. Porque ele dá emprego, ele distribui renda, etc. Tal. Então, vamos lá. O Estado, impostos, taxas, etc. A falta de crédito, a política econômica de crédito, de juros, é muito absurda. Então, você entra num momento, depois ela passa para outro momento, você tem que renovar um contrato, aí o juros já é outro. Então, é muito difícil. Então, nós estamos falando de duas coisas. Terceiro, a concorrência desleal, ou seja, o Brasil, apesar de ser todo regulado, é a maior peneira que tem para quem quer sonegar. Então, você tem aí o cara que traz o pirata do lado de fora e vende, ou outra função, e vende pela metade do seu preço. Mas como é que ele consegue? Através dessas situações todas. Então, cara, essas são as dificuldades. Agora, eu posso falar facilidade? Quer acreditar na facilidade que eu vou te falar? Para te animar. Ou então para você não desistir. Nós não tem povo mais aguerrido que o povo brasileiro. Eu rodo com esse país. É verdade. Eu não estou aqui falando de chavão, não, hein? É verdade. Nós somos resilientes. Lembra que eu falei com vocês? Os três, aí uma chave, isso tudo junto com a resiliência, né? Por isso nós cristãos somos fortes nisso, porque nós temos uma fé muito forte, né? E olha, eu vi cristão quebrar, vi cristão morrer, vi cristão ter câncer, não tem nada de que se eu estou com Jesus não vou ter nada, não é nada disso. Mas sim com a forma como você tem a sua mente liberada para conduzir o seu negócio. Entendeu o que eu queria dizer? Mas voltando então, nós brasileiros somos resilientes. Nós somos. Então, meu irmão, apesar disso tudo, a nossa criatividade, o nosso espírito ousado, porque se a gente não tivesse, a gente tinha morrido lá na infância, entendeu o que eu queria te dizer? E a criatividade do povo brasileiro, vê aí, pô, as artes e tal, nós somos naturalmente empresários. Captou? Então, meu irmão, o que eu falo para um cara que quer ser empresário, eu falo assim, go ahead. Não pensa duas vezes. Agora, eu não estou pedindo para o cara ser irracional ou desequilibrado, mas não deixa o medo te manter dentro de uma cela. Outro dia eu vi um podcast de um dono de uma empresa que herdou uma empresa de 80 anos. E aí a entrevistadora pergunta para ele como é que ele estava vendo a situação atual do Brasil e tal. Ele virou para ele e falou assim,
Minha filha, eu tô há 50 anos como CEO dessa empresa. Eu já vi tanta coisa e já passou, e já foi, já passou. Ele falou assim, eu já vi o meu dinheiro ser todo confiscado. Que loucura! Eu não tenho dinheiro para nada. O brasileiro é um povo. Nós não passamos por guerras, mas nós somos um povo, Zé, Nós não passamos muito por guerra. resilientes. Nós não passamos por guerra porque a gente está constantemente há 100 anos numa guerra. É. Eu não sei qual que é pior, viu? Se é o choque de uma guerra Assim não, ou há viver. 500 anos numa guerra. Mas antes da Revolução Industrial ainda tudo bem, mas entende? Então, assim, go ahead, é o que eu falo. Genial. E você colocou alguns conceitos aqui que eu queria consolidá-los, principalmente para quem vai nos ouvir. E sempre tem aquela pergunta que o Jean perguntou, assim, o que é um bom colaborador, né? Você falou de alguns conceitos aqui que eu queria deixar claro, que é o que você tem, o que você falou, eu vou só consolidar. Venda é um negócio que todos nós vendemos de qualquer forma, né? O bom profissional, ele é eu, empresa. Então, eu, empresa, eu tenho que vender e entregar o que eu vendi, né? Eu tenho um trabalho, eu me proponho a fazer e vou entregar, né? E cabe ao empreendedor, às chefias, a perceber nesse eu, empresa, o valor que ele tem e hoje em dia, que não tinha na nossa época, ele receber bônus, né? Ou, se eu sou eu, empresa, e eu tenho um cliente que é o meu patrão e que não está me valorizando, eu vou buscar uma outra empresa que valorize o que eu tenho. Então, você deixou muito claro para mim o seguinte, se você tem o seu espírito empreendedor, quer dizer, o eu, empresa, vou entregar e vou tratar disso aqui como se fosse meu, não tem erro. Você vai crescer naquela empresa ou qualquer outra. Você não vai deixar de crescer. Certo? Okay. É isso mesmo, Jean? Sim, com certeza. Certinho. Você falou muito bom. Genial, genial, é isso. Ok. Obrigado. Luane, obrigado pela participação aí, Clebão. Jorge, você é uma pessoa sempre alegre, sempre motivando as pessoas, né, dando instrução. E você falou que um funcionário deve vestir a camisa da empresa, né? Hoje, para um jovem que está acabando de sair de uma faculdade, iniciando no mercado de trabalho, qual que é o conselho que você tem para ele? Boa pergunta, Luane. A Luane é meu herói porque ele foi comigo para Cabo Frio, eu na minha Harley 1800 cilindrada e ele numa 250. E o cara ia. Eu falei, cara, o cara é campeão. Depois que eu vi, eu falei, você faz qualquer coisa, entendeu? Só o espírito empreendedor que faz um troço desse. Sair daqui para Cabo Frio no 250. Mas isso é maluquice, é outra coisa. Mas o Aluane... Aventureiro. Mas o Aluane, eu te agradeço por ter falado isso, cara. Eu fico feliz se você vê nas minhas ações e não nas minhas palavras esse comportamento de tentar levar para as pessoas um up, uma alegria, porque é isso que nós somos. A nossa essência tem que mostrar em qualquer lugar do mundo que nós temos a real felicidade. Talvez você nem precise falar, tem que falar, mas nem precisa falar. Você viva isso que as pessoas vão perguntar, pô, o que você tem? Aí você vai falar. Então eu fico agradecido se eu estou te transmitindo isso, meu irmão. Muito obrigado. Mas para o jovem que está entrando no mercado, o que eu falaria para ele? Eu vou te dar um dado estatístico. 82% dos jovens americanos saem da universidade para serem empreendedores. 82%. 6% dos jovens brasileiros saem da faculdade para ser empreendedor. Nós conseguimos aqui no Brasil destruir a visão de ausência do Estado. Perdão, nós conseguimos destruir a visão de que eu não dependo do Estado. A maioria dos jovens que saem, eles saem para fazer concurso público, para fazer concurso numa empresa ou para entrar numa empresa que tenha estabilidade, não precisa de concurso, mas eu vou entrar, por exemplo, numa empresa que me dá estabilidade, que, cara, eu falaria para o jovem, está na melhor fase da vida dele. Vai empreender, meu filho. Você não é, a maioria dos jovens, 90% que não é casado em nada, forma aí com 23, 24 anos. Permita-se errar, né? Permita-se errar. Aprenda algumas coisas. Seja inteligente. Primeiro, domine o inglês. Ponto. Vou repetir. Domine o inglês. Ponto. Mas, pô, eu vou ter uma padaria, eu preciso. Domina o inglês. Entenda bem que em algum momento esse inglês vai te fazer falta. Pronto. E não é só por isso não, que o inglês te
instrui a mente, para você raciocinar em outras coisas. Então, uma língua fundamental, o inglês é que tem que ser. E não vai ser o mandarim não, tá? Vai ser o inglês mesmo. Pode daqui a 100 anos continuar sendo inglês. Vai por mim. Vai por mim que eu estou falando. Segundo, saia da aba estatal. Monta o seu negócio, luta com o seu negócio, cria, ousa. Eu vou te dar um exemplo claro aqui, tá bom? Posso dar um exemplo aqui? Claro. Eu tenho um neto. Esse exemplo me enche de orgulho, né? Mas eu tenho um neto. Ele tem 21 anos. Eu queria que ele fizesse medicina. Minha cabeça, o médico, e realmente é. O meu cara faz medicina, ele já sai médico, está ganhando 10 conto, 15 conto. Ele não, cara. Ele a vida inteira gostou de TI, de mídia social, esse troço. Velho, ele montou uma empresa de mídia social. Amigo, ele tem 21 anos. Ele já tem 7 funcionários. Eu falo funcionário, mas ele não gosta de falar funcionário, não, são todos parceiros ali dentro. Tá? Colaborador, mas eu falo só porque eu tenho tanto orgulho dele. Ele é responsável por isso. Porque você é velho também, né, Jorge? Porque eu sou velho. Ele tem, entenda bem, tem 21 anos, ele está fazendo faculdade ainda. Tá certo? Ele faz uma faculdade diferente, tal, vai ficar 2 anos nos Estados Unidos, porque a faculdade exige. Essa faculdade só tem aqui em Belo Horizonte, no Brasil, só em Belo Horizonte. Ela tem na França, tem a sede nos Estados Unidos, na Inglaterra e na África do Sul. Desse negócio aí de gestão de negócios. Eu fui lá, só para fazer um corte, eu fui lá para falar para os meninos de lá sobre empreendedorismo. Ah, é? Foi muito legal, foi Olha muito que top. legal. Esse meu neto já foi convidado para fazer palestra para alunos de cursos de graduação, etc, nas faculdades aí. Já vi, ele vai fazer a palestra. Então, cara, ele não precisou da minha ajuda, da ajuda de ninguém da família dele. Ele foi, ele fez, ele está indo. O que é isso? Isso chama empreender. Isso chama ter uma nova visão. Isso chama não ter medo. Não tem passarinho para cuidar, vai agora. Depois, se não der certo, ou se você achar que não é esse o seu caminho, mas, meus queridos jovens, formem com a visão de empreender. É isso que eu falaria para eles. E o nome da empresa do meu neto chama Bloom Digital. Pode contratar ele que ele é muito bom. Repete de novo? Bloom Digital. Bloom. B-L-U... Não, B-L-O-O-M. Digital. B-L-O-M Digital. Se você precisar de alguém em mídia... Em mídia, social, pode chamar que o cara tem cliente em São Paulo. Eu tô doido que ele fique rico para eu parar. Amigo, que tempo precioso. Muito obrigado. Maravilhoso, genial. Muito obrigado. Que bate-papo legal. Tá? Foi uma escola, uma universidade de graça em tão pouco tempo. Obrigado, você, obrigado. Te agradeço, grato, tá? E eu acredito que quem vai estar assistindo aí também vai sentir a mesma coisa. Assista, compartilhe. Você quer falar? Não, eu só quero te agradecer. Eu não sou de frente câmera, né? Eu tenho Imagina se você fosse, você ia tomar meu lugar. Eu tenho 30 anos na comunidade, os irmãos aí sabem, eu nunca fui para o púlpito, eu nunca dei nada disso. Eu gosto de trabalhar nos bastidores. Então você me convidou, eu fiquei com muita dúvida e tal, mas eu estou aqui com o coração muito feliz de estar aqui com você. Eu te admiro muito. E muito obrigado a vocês que vieram e ao pessoal que me ouviu. E estou muito feliz de ter estado aqui. E foi muito rico. E você me lembrou de uma coisa que eu queria falar algo para você que é pessoal meu, tá? Você é um exemplo para mim, porque apesar de todo esse empreendedorismo seu, desse dinamismo seu, você nos bastidores, porque a gente que é pastor, a gente está mais à frente, né? Mas você nos bastidores, você é aquela formiguinha. Você está sempre mexendo, você está sempre fazendo, você é um dinamismo e o corpo de Cristo precisa disso. Amém, muito obrigado. Então você é uma figura fundamental no nosso meio e eu aprendo muito com você. Muito obrigado. Eu já te falei isso algumas vezes. Muito obrigado. Eu aprendo muito com você. A recíproca é verdadeira. Agradeço a todos aqueles que vieram, aqueles que vão assistir, divulguem, compartilhem. Esse é o Tempo de Conexão. Se você quiser saber mais, CCZS BH Oficial no YouTube ou no Tempo de Conexão. Que Deus te abençoe e te guarde e até a próxima, se assim o Senhor permitir.